O jejum de Cristo, um ato involuntário. Como eu tenho dito, não basta saber, não basta aceitar, é preciso entender e explicar. Porque nós chegamos a um ponto da nossa vida espiritual, de não apenas, acreditar na revelação, mas querer também explicar a revelação. E quantos de nós somos às vezes abordados, somos confrontados, não é verdade? Com essas situações. Mas você é melhor do que Jesus? Jesus jejuou e você não jejua? E nós, para sermos defensores desta doutrina, temos que realmente nos aprofundar nesses temas. Só assim estaremos habilitados a estarmos nesta proclamação da reforma protestante. Os irmãos das igrejas que são evangélicas, todos são salvos. Todas as igrejas que confessam, que creem em Jesus, são salvos. Mas o jejum judaico é um hábito que acompanhava a oração. Então vamos entender isso. O jejum, no meio dos judeus, ele é um hábito, um costume, que acompanhava a oração e acompanha até hoje. Então um hábito. Então vamos ver aqui. Nós vamos ver que Jesus ensinou os discípulos a orarem. Lembra que os discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar? E Jesus ensinou. Então diz assim, então ele os ensinou. Quando orardes, dizeis. Então veja bem, Jesus não ensinou os discípulos a jejuar. Jesus ensinou os discípulos a orar. Porque os discípulos já oravam segundo os costumes dos judeus. E eles oravam e jejuavam. Mas, olha bem, presta atenção. Os discípulos de Jesus chegaram a um momento que falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus ensinou os discípulos a orarem. E ele não disse no final da oração: e quando vocês orarem, por favor, todos têm que jejuar e tudo mais. Não. Em Lucas capítulo 6 a 35, olha só, disseram-lhes eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Então aqui os discípulos de João, os escribas e fariseus, estavam ali num momento de contenda, porque eles disseram assim: os teus, entretanto, comem e bebem. Está vendo, Antônio da Rosa, a postura de Jesus? Aquilo irritava os escribas e fariseus, os judeus, porque eles disseram: olha, os de João fazem jejum, enquanto oram, jejuam, e os seus comem e bebem. E aí Jesus disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. Então, os discípulos de Jesus já estavam aprendendo a oração, que depois seria tudo revelado ao apóstolo Paulo, como nós vamos ver, ele já estava tirando esse hábito do jejum. Estava tirando, o jejum não tinha nada a ver mais com a oração ali, já a partir daquele contexto, tá? E Jesus disse assim: o noivo está aqui com eles, quer dizer, eu que estou aqui com eles, que vou ser tirado durante algum momento, estou com eles, eles estão se sentindo perfeitos, vão jejuar, vão ficar tristes, vamos avançar. Agora Marcos capítulo 9, versículo 29, tem muita gente que usa esse versículo e diz: te peguei, bispo. Porque diz assim: respondeu-lhe Jesus, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Você está com a sua Bíblia aí? Pode abrir e olhar. Você vai ver, Marcos 9, 29, que era uma história de um homem endemoniado e tal, tinha uma casta de demônios, e ali estavam os discípulos orando, e nada acontecia. E Jesus chegou, saiu na hora. Quem está com a Bíblia, veja a palavra jejum. A palavra jejum na sua Bíblia está entre colchetes. Quem não está entre colchetes está em itálico. Ela está destacada. Toda vez que na Bíblia Sagrada aparece uma palavra em destaque, significa que não há confirmação de que ela esteja no original. Esta palavra não faz parte do original. Quando ela veio para a nossa tradução, ou a americana, ou as primeiras traduções, fora do grego, aramaico e hebraico, eles colocaram isso por quê? Porque os judeus oravam com o jejum acompanhando. E isto é um reforço. Na verdade, o que Jesus estava dizendo ali é que não sairia sem oração intensa. E os discípulos não faziam oração intensa, os discípulos não oravam intensamente, os discípulos eram preguiçosos para orar. Você quer uma prova disso? Olha o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 26, versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo.
e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós jejuar comigo? Não. Vigiar comigo, que do original é orar. Nem uma hora pudestes orar comigo? Nem uma hora pudestes vigiar em oração comigo? Tem outra palavra que Jesus disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu pensava que esse versículo, eu aprendi assim, era jejuai e orai. Sabia? Alguém aqui já deve ter ouvido falar isso, né? Jejuai e orai. Não, é vigiai e orai. Então, vigiar e orar, o que? Vigiar em oração, vigiar na palavra, fique firme na palavra e orar. Então o Senhor falou: olha, nenhuma hora pudesse. Então os discípulos eram fracos de oração. O povo de Israel se reunia, chorava muito e orava pouco, irmão. Eles jejuavam e choravam muito e oravam pouco. Eles se lamentavam mais do que oravam. A graça de Deus não tem lugar para isso. É oração fervorosa, é oração em linha com a palavra. Então vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, diz assim: olha, Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Sabe que nesse contexto de Josafá, vinham 3 exércitos contra ele, né? 2 Crônicas, um texto maravilhoso, que nós pregamos sempre, e Josafá apregoou o jejum, ele chamou o povo. Por que Josafá apregoou o jejum?